Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do maior acontecimento do mundo do entretenimento nos últimos dias, que foi o fato da Netflix ter ultrapassado a Disney em termos de valor de mercado nas bolsas de valores norte-americanas. Então hoje eu gostaria de falar a respeito das razões pelas quais isso aconteceu e as consequências que isso pode trazer para esse mundo do entretenimento. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar bastante com isso. Então, começando do início, falando a respeito das duas empresas, a Netflix, obviamente, é uma empresa muito mais jovem, é uma empresa que dominou aí o ramo dos streamings, e a Disney é uma empresa muito mais estabelecida, que possui muitos ramos diferentes, possui os parques, possui os canais de televisão, possui os canais de esporte, possui muitas outras coisas que a Netflix ainda não possui, ou nem vai possuir, porque a gente não sabe se é do interesse da Netflix conquistar esses diferentes mercados, mas as duas empresas estão batalhando aí nos últimos anos, elas já foram grandes parceiras, a Disney já colocou praticamente todos os filmes no catálogo da Netflix, todos os grandes lançamentos chegavam ao serviço de streaming algum tempo depois do lançamento nos cinemas, inclusive as séries da ABC, como Lost, como Desperate Housewives, e muitos outros sucessos, outros canais menores da Disney também tinham seu conteúdo transmitidos na Netflix, e inclusive as duas fecharam uma parceria para que a Netflix produzisse em parceria com a ABC Television as séries da Marvel, pelo menos daqueles personagens que ainda estavam no poder da Marvel. A Marvel emprestou para a Netflix criar aquelas séries que vocês sabem são as séries que formam os Defensores, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Demolidor. Então, a parceria chegou ao fim quando a Disney decidiu criar o Disney Plus e a Disney decidiu tirar aos poucos todas essas propriedades que estavam sendo transmitidas na Netflix. Então muitas pessoas estão comemorando essa passagem da Netflix, essa ultrapassagem na verdade, porque a Netflix tem hoje um valor de mercado superior ao valor de mercado da Disney, porque muitas pessoas estão vendo isso como um tapa na cara da Disney, que decidiu quebrar essa parceria com a Netflix. Mas até aí as pessoas reagem da forma que elas quiserem. Eu particularmente não acho que isso deveria ser motivo de comemoração, justamente porque o mesmo acontecimento que derrubou muito as ações da Disney foi exatamente o mesmo acontecimento que disparou as ações da Netflix. Obviamente vocês sabem que eu tô falando a respeito da pandemia que está acontecendo mundialmente, os cinemas estão fechados, os parques estão fechados, as lojas de mercadoria estão fechadas e etc. Então, não tem como a Disney ganhar dinheiro atualmente enquanto muitas pessoas estão ficando em casa e se inscrevendo na Netflix. Então, ok, a Netflix conseguiu sim bater a Disney, mas isso não teria acontecido de forma natural, pelo menos agora em 2020. Eu acredito que isso não teria acontecido e a tendência é, se o Disney Plus continuar crescendo, que isso não viesse a acontecer. E muitas pessoas aproveitaram essa situação para mandar para mim no Instagram, no Facebook e até pelo WhatsApp falando a respeito da ultrapassagem. Muitas pessoas pediram para eu abordar aqui no canal e mandaram links de outros vídeos e reportagens a respeito desse assunto. E muitas pessoas, muitos vídeos aí de canais, inclusive os maiores canais aí a respeito do assunto, falando que isso era uma coisa inimaginável de se acontecer, que ninguém poderia imaginar que a Netflix ia conseguir ultrapassar a Disney e que isso nunca tinha acontecido antes e blá blá blá, mas como sempre é falta de pesquisa, porque isso na verdade já tinha acontecido no ano de 2018. Basta uma pesquisa rápida que eles veriam que isso já aconteceu, então não é nenhuma novidade o fato da Netflix ter conseguido ultrapassar a Disney. Isso já aconteceu e as duas têm um valor de mercado relativamente parecidas, então não dá pra gente afirmar que era algo inimaginável que isso fosse acontecer algum dia. E por que isso aconteceu? Obviamente o primeiro motivo, o principal motivo, é justamente a pandemia que está acontecendo. A Disney não está conseguindo arrecadar dinheiro nenhum, enquanto a Netflix está arrecadando muito dinheiro. A Netflix está funcionando não como normalmente, ela está funcionando acima do normal porque está todo mundo ficando em casa. Ok, a Disney tem o Disney Plus está fazendo bastante sucesso. O Disney Plus conseguiu atingir 50 milhões de usuários no decorrer dos últimos dias, que é um resultado muito bom. Eles esperam chegar até 90 milhões de usuários até 2024, então nos primeiros 5 meses a Disney conseguiu chegar a 50 milhões de usuários, que é um número realmente excelente. Então a Disney, na verdade, ela poderia ter caído ainda mais
se ela não estivesse contando com o Disney Plus. Mas o principal baque, o principal motivo para as ações terem caído é os parques terem sido fechados, os cinemas terem sido fechados e a saída do Bob Iger. Então, quando uma pessoa tão influente, quando uma pessoa que mudou tanto a mentalidade da Disney nas 2 últimas décadas, decide sair do cargo de CEO, decide, de certa forma, abandonar o cargo, ele continua na Disney ainda, ele continua tendo muitas funções ali dentro, mas ele não é mais aquele chefe, ele não é mais o cara que controla tudo. Quando esse cara saiu, obviamente as ações tiveram um efeito negativo, e se não fosse o Disney Plus, eu acho que a diferença estaria ainda maior. Mas vamos dar uma olhada o que aconteceu em 2020 para explicar um pouquinho mais a fundo essa diferença de valores. E eu vou tentar colocar algumas informações aqui na tela para vocês verem essa diferença. A Disney começou o ano de 2020 muito bem, obviamente já estavam correndo boatos a respeito do que estava acontecendo aí ao redor do mundo, as ações já tinham sido afetadas por causa disso na China, porque a Disney tem muita coisa investida na China, coisa que a Netflix não tem, ela tem estúdios lá, ela depende muito da bilheteria do cinema chinês, enquanto a Netflix não depende nem um pouco da China. Então a Disney já viu uma queda relativamente alta de dezembro para janeiro, mas depois de janeiro, quando começaram a sair boatos que as salas de cinema seriam fechadas, quando começaram a cancelar eventos, quando muitas pessoas estavam exigindo que grandes eventos fossem cancelados e etc., as ações da Disney começaram a despencar cada vez mais, e as ações que estavam valendo $138 alguns meses atrás, hoje estão valendo somente $100, inclusive alguns dias atrás elas estavam valendo $90. Então, de 138 foi para 90, agora deu uma subida, principalmente por causa dos números bem positivos do Disney Plus, mas mesmo assim é uma queda muito acentuada. E o valor de mercado da Disney hoje, ou seja, o market cap da Disney, está em $182 bilhões, que é um valor excelente para uma empresa de entretenimento. Ela ainda está em segundo lugar como a segunda maior empresa de entretenimento, mas ela foi ultrapassada pela Netflix, que hoje tem um market cap de $184 bilhões. Então, o market cap das duas ainda está relativamente empatado, só que a gente vê a curva de tendência da Netflix está em muito de alta, ou seja, a Netflix tende a continuar crescendo, enquanto a Disney está numa curva bem estagnada. E se a gente olhar a queda que a Disney teve, como eu disse, a gente pode olhar o reverso, porque a Netflix estava com somente $267 por ação em setembro de 2019, e ela chegou a $433 por ação alguns meses depois. Então a Netflix teve um aumento muito grande nos últimos meses, o que mostra que a Netflix está indo muito bem, que os serviços de streaming são sim o futuro e principalmente que a empresa está sabendo lidar com o que está acontecendo aí ao redor do mundo. Obviamente para ela é muito mais fácil, mas a gente também não pode tirar os méritos da Netflix por ter conseguido essa façanha. Porque a Netflix, ela investe muito dinheiro, ela investe bilhões ano após ano em conteúdo, ela faz filmes, ela fez filmes do Scorsese, ela faz filmes dos grandes diretores, dos grandes atores, ela está investindo realmente um valor muito alto, ela é a empresa de entretenimento que mais investe em conteúdo próprio, mais inclusive do que a Disney, mesmo a Disney tendo feito Aladdin, Toy Story, Vingadores, etc., a Netflix investiu mais para trazer conteúdo para o público do que a própria Disney, do que a Warner, do que qualquer outra empresa. E eu dou 100% do mérito para a Netflix por isso, justamente porque ela continuou investindo muito. Se ela tivesse atingido ali a marca dos 100 milhões de assinantes, tivesse falado, bom, agora a gente já tem todos esses assinantes, agora as pessoas já assistem Netflix, já estão acostumadas com o serviço de streaming, vamos fazer um filme por mês, algumas séries, etc. E vamos lançar e tudo bem, a gente vai conseguir manter esses assinantes. Eu acho que isso não teria acontecido, eu acho que eles teriam perdido espaço tanto para o Hulu, quanto para a Amazon Prime, quanto para vários outros que surgiram. Mas não, eles tomaram a dianteira e continuaram investindo para tomar cada vez mais distância dos concorrentes que estavam chegando. Inclusive a Disney Plus conseguiu 50 milhões aí de assinantes, enquanto a Netflix está chegando próximo dos 200. E mesmo assim a Disney tem muitos custos fixos, a Disney tem muita coisa que ela tem que se preocupar que a Netflix simplesmente não tem. Ela não tem funcionários dos parques, ela não tem muitos filmes que estão sendo produzidos, porque mesmo os filmes que são da Netflix, a Netflix simplesmente paga a conta e compra o produto para ela, ela não tem todo aquele trabalho de produção. Alguns programas ela faz isso, não me entendam mal, ela não faz isso com todos, mas grande parte dos filmes, das séries produzidas
pela Netflix, ela somente compra um produto que já está pronto. E outro motivo que afeta também as ações da Disney, enquanto não afeta tanto as ações da Netflix, é porque o tamanho da Disney é tão grande que qualquer coisa que acontece em um filme, qualquer coisa que acontece nos parques, eles tiveram algum relatório que caiu o número de pessoas nos parques e etc., isso afeta diretamente as ações, enquanto a Netflix tem basicamente um modelo de trabalho e eles têm basicamente um resultado. O número de assinantes aumentou ou diminuiu? Se o número de assinantes aumentou, então as ações vão continuar subindo. Se o número de assinantes diminuiu ou se o crescimento foi inferior ao esperado, o valor das ações pode ter uma queda. Então é uma empresa muito mais simples, é uma empresa que tem uma análise muito mais fácil de ser feita e justamente por isso as ações continuam subindo e obviamente os serviços de streaming são o futuro. Então, como sempre, vale a gente acompanhar de perto para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, galera, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa briga épica entre a Disney e entre a Netflix e quem vocês acham que vai sair vencedor daqui a, digamos, 5 anos. Quem vocês acham que vai estar na frente? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.